Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos. Primeiramente, nós vamos tratar sobre esta preocupação que o mandatário mor norte-americano apresentou por conta da compra do Twitter por Musk e mais por conta das atitudes que ele vem tomando para acabar com a censura em sua plataforma. Inclusive, nós temos alguns vídeos sobre isso em nosso segundo canal, o canal Revelar. Depois nós falaremos rapidamente a respeito da grande crise imobiliária que tem se desenhado no mundo. É um assunto distinto um do outro, mas penso que os dois são importantes na geopolítica, porque, primeiramente, nós estamos vendo que as plataformas de mídia são importantíssimas para a condução política do mundo. É ela que tem dado realmente um fórum, né? O que é um fórum? É uma praça de discussões públicas para o povo. E, em segundo lugar, tratando da mega crise imobiliária que está se desenhando, porque isso com certeza vai acabar impactando no bolso de todos os que estão aqui me assistindo, inclusive no meu, né? Então o mandatário soou aí um alarme a respeito do que Musk está fazendo no Twitter, né? Ele sinalizou na última sexta-feira sua frustração, primeiro por ele ter sequer comprado o Twitter. Ele disse o seguinte: agora, com o que estamos todos preocupados? Veja só o que preocupa o mandatário mor da nação mais poderosa do mundo, que Elon Musk comprou uma mídia, isso aqui não está corretamente traduzido, que envia, segundo o mandatário, vomita, né, mentiras em todo o mundo. Então veja só a preocupação deles, uma mídia em que não haveria um controle, que não haveria editor, porque a partir do momento em que você libera para que as pessoas falem, que elas tenham liberdade de expressão, você não tem mais um editor. Mas aí eles invertem, inclusive ele, né? Inverte o conceito da palavra editores. Ele diz: não há mais editores nos Estados Unidos. Como esperamos que as crianças sejam capazes de entender o que está em jogo? Então ele joga emocionalmente. Não, veja, como é que as crianças vão entender? Então ele inverte o conceito da palavra editor, porque editor é aquele que vai e edita, que impede que aquele texto inicial seja posto daquela forma a público. Então é o que está acontecendo hoje. Muitas das coisas não se podem mais ser ditas porque há edições, quer dizer, ninguém vem e diz: olha, mude isso, mude aquilo, mas todo mundo já está ciente do que pode ou não pode ser dito, sob pena de você não poder comunicar ao público. Então, a própria conceituação da palavra está invertida nesse caso, né? Então, ele lamentou o declínio da capacidade da grande mídia de controlar a narrativa política. E não há mais, não tem mais como controlar. Por quê? Porque a partir do momento em que todos podem falar, as pessoas começam a ouvir outras vozes e raciocinar dentro de outras explicações, né, que eles chamam aqui de narrativa. Como é que ele falou? A capacidade dos jornais de ter muito impacto é minimis, que quer dizer que está tendo pouco significado ou importância. Mas por quê? Porque também as pessoas estão percebendo que as grandes mídias não estão expressando realmente aquilo que está acontecendo, mas sim expressando uma narrativa, um conceito de alguém que domina politicamente. Então, por dominar politicamente, impõe uma narrativa, e aí as pessoas hoje já estão conscientes disso e já não se deixam mais levar, pelo menos uma grande parte das pessoas já não se deixa mais levar pela narrativa da grande mídia. Ele próprio diz: eles foram ultrapassados pela internet. Bom, na verdade não é a internet é apenas uma ferramenta. É uma ferramenta que agora pessoas que têm uma capacidade de comunicação estão utilizando. Olha o que aconteceu agora, diz o mandatário. Tudo está mudando porque a tecnologia mudou. Então até isso foi disruptivo. A democracia agora aplicada em alto grau, em alto nível. Isso efetivamente é aquela democracia prevista lá nos fóruns gregos e romanos, né? Onde as pessoas efetivamente tinham voz. Estão tentando barrar, mas é muito difícil. Acaba que não vão conseguir plenamente, né? Não há mais editores, não há mais editores. O que seriam os editores de fato nos grandes meios de comunicação? Mesmo os jornalistas que estão dentro de uma mídia enviesada, que está ali para
trazer uma narrativa, eles levam eles produzem as matérias, essas matérias vão acabar nas mãos de editores, né? Então imagine uma grande rede de comunicação, não vou citar o nome de nenhuma rede de televisão, mas imagine uma em que o jornalista vai lá na comunidade, filma acontecendo uma determinada coisa, explica o que está acontecendo e às vezes ele se equivoca naquilo que ele está dizendo. A matéria vai para o editor diz, aqui ele se equivocou, ele deveria ter aplicado outra narrativa, o inverso do que está acontecendo. Aí ele muda e leva para o apresentador de um telejornal de nível nacional que também está totalmente alinhado, que sabe exatamente o que pode ou não pode ser dito dentro daquela narrativa, porque ele entende a ideologia que está no comando daquela mídia. Então, os pequenos jornalistas que ainda não estão conceitualmente alinhados, porque mais por ignorância muitas vezes, né, acabam cometendo esses deslizes e isso acaba caindo na edição. Como na internet as pessoas podem dizer exatamente aquilo que elas pensam, então isso está incomodando muitas pessoas. Aí ele diz, mas como as pessoas vão chegar à verdade? Como eles fazem uma distinção entre fato e ficção? Há tanta coisa acontecendo e estamos no meio disso. Aí tem mais um detalhe, né? Eles querem agora dizer o que é verdade e o que não é em relação a tudo que é dito, né? Não apenas em relação aos fatos e notícias. Então, se eles conseguirem controlar aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito, a verdade efetivamente vai acabar. O que vai se manter é a narrativa de quem domina. Como era, na verdade, já por muitos anos, quando os meios de comunicação eram apenas rádio e televisão. Então, o mandatário está ciente do poder das mídias sociais, falando sobre como invenções como a imprensa e a televisão influenciaram as eleições por causa da capacidade de divulgar informações. Antigamente, como é que um candidato mandatário fazia o convencimento do povo? Ele embarcava num trem, isso estou falando da nação norte-americana, ele embarcava no trem e ia de cidade em cidade. Mesmo quando nós éramos crianças aqui em Santa Catarina, os governadores, ou aqueles que queriam ser, eles passavam de cidade em cidade fazendo discursos, né? Hoje isso não se faz mais, a televisão, a internet substituiu tudo isso, né? Então, quando muito, eles vão em grandes cidades. Nas cidades pequenas, como era antigamente, já não se vai mais, nem mesmo os candidatos à legislatura estadual não vão, mas nos pequenos municípios raramente vão. Então, isso mudou a política do mundo, essa mídia atual. Isso vai direto para tudo, desde as mudanças eletrônicas. Então, essa disrupção que vem por aí, nós vamos falar sobre ela agora rapidamente, e que está prejudicando a classe menos favorecida das pessoas, também está impactando os poderosos do mundo, essa disrupção tecnocrática, né? Eles estão tentando controlar. Então, nós vivemos no que se chama aqui de era das mega ameaças. Então, esse artigo aqui, pessoal, ele é muito longo, eu não vou analisar ele como um todo, mas ele está tratando aqui sobre como a disrupção da quarta revolução industrial vai impactar nos empregos. Nada de novidade para quem já me acompanha há um bom tempo lá no canal Revelar. Lá nós avisávamos há um bom tempo que isso estava por acontecer. O que eu separei aqui de interessante para vocês, por conta do que está para acontecer e penso que não vai demorar muito, é a respeito da questão do impacto econômico. Do impacto econômico global que está vindo diretamente sobre todos, porque ele vai dizer respeito à questão imobiliária. Na crise imobiliária na China, não é novidade para vocês, só que ela está piorando. Há poucos dias do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, isso aqui foi uma matéria de setembro, então há pouco tempo atrás, antes da reunião que eles fizeram, né? Ele deveria, então, o Xi Jinping garantir o terceiro mandato, ele acabou garantindo. E aí diz o seguinte: mais de 2/3 da riqueza das famílias urbanas está vinculada à propriedade e a indústria sustenta 1/5 do PIB, propriedade imobiliária. O mercado imobiliário está afundando em um buraco cada vez mais profundo, arrastando a economia para baixo e até causando pequenos surtos de agitação social.
E aí nós já divulgamos aqui, se a sua riqueza está atrelada aos imóveis, a sua riqueza vai sofrer um impacto agora, né? No Brasil, sinceramente, não vai ser tanto, porque aqui ainda há um certo déficit, né? Mas na minha opinião isso vai acontecer principalmente em regiões em que houve uma supervalorização imobiliária. Veja só que não é só na China. Por que você deveria olhar a disparada de juros dos empréstimos imobiliários dos Estados Unidos como risco iminente de recessão? Eles levaram à crise de 2008 e voltaram a subir. A inflação está aí, eles tiveram de subir os juros para tentar conter a inflação. Quando os juros sobem, o custo da hipoteca também sobe. Então, a procura por financiamento, porque a maioria das pessoas não compra imóvel com dinheiro próprio, compra com dinheiro de empréstimo, a procura por financiamentos diminuiu muito e, portanto, o que vai acontecer? Não vai mais ter tanta procura por imóvel e, portanto, o preço dos imóveis vai cair. A combinação de moradias cada vez mais caras e taxas de juros mais elevadas tornou a aquisição de casas mais difícil nos Estados Unidos. E não é só lá, no Brasil também está um absurdo completo, desde casas populares até casas de alto padrão, apartamentos caríssimos, como o de Balneário Camboriú, estão praticamente inviáveis, estão virando motivo de, na minha opinião, né, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento, desinvestimento ou manutenção do investimento, é apenas uma opinião. Na minha opinião, estão virando uma pura especulação, onde as pessoas estão colocando dinheiro, esperando que suba cada vez mais para tentar salvaguardar o seu dinheiro, e quando vier uma queda, ela virá grande, muito possivelmente. De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nos Estados Unidos, a acessibilidade a novos imóveis caiu para as taxas mais baixas em 16 anos. E aqui não é igual? É igual. A bolha imobiliária, crise financeira e recessão com juros. O que os juros dos empréstimos imobiliários têm a ver com a recessão? Já expliquei para vocês. Da formação ao fim da bolha imobiliária. Com isso, a procura por imóveis aumentou quando era mais fácil adquirir, né? E aí imperava a lei do mercado. Maior procura, os preços dispararam. Mas, no mesmo período, a renda da população não acompanhou esse salto, o que fez com que diversas pessoas perdessem suas casas para os bancos, blá, blá, blá. Falando da crise de 2008, só que a crise de 2008 ela ainda comportava esse jogo de liquidez que os bancos centrais fazem, né? Então eles jogavam mais liquidez. Hoje, se jogarem mais liquidez, aí sim que a inflação vai estourar. Então não é mais possível, eles vão ter de aumentar juros para tentar cortar a inflação. Se não fizerem, a bolha vai aumentar ainda mais. E aí quando tudo acabar é pior, né? Então agora eu penso que é o momento do pouso forçado. Se não fizerem agora, vai piorar mais ainda lá adiante. O mercado imobiliário registra queda de 6% nos lançamentos residenciais no primeiro trimestre de 2022. Isso já é Brasil, tá, pessoal? É um comecinho da mudança da curva. A diminuição do poder de compra dos brasileiros, principalmente nas classes mais baixas, refletiu diretamente na diminuição de lançamentos de imóveis populares. Então, começou nos imóveis populares. Quem tem dinheiro está especulando em imóveis de luxo, mas é especulação porque esses imóveis não custam tão caro para ser confeccionados como estão pedindo. Coisas aí de R$20 mil o metro quadrado, até mais do que isso. Lógico, tem imóveis que são ainda muito mais do que isso, né? Mas tem imóveis que é normal você encontrar aqui no sul, no litoral, ao valor de 20 mil, mais de 20, alguns um pouco menos, absurdos completos, porque o custo da produção não é tão grande. Mas tem a localização. Sim, tem a localização, mas só que há um momento de ruptura em que as pessoas percebem que não compensa pagar o valor que está sendo pedido. E aí, então, quando uma grande massa de pessoas começa a perceber isso, é que a bolha acaba se esvanecendo. A mesma coisa aqui. Qual o cenário para o mercado imobiliário do segundo semestre de 2022 em diante? Mesma coisa acontecendo no Brasil que nos Estados Unidos, a taxa subindo. A taxa que permaneceu em 14,25 por 14 meses, de agosto de 2015 até setembro de 2016, gradativamente caiu para inéditos 2%. Ali então houve fomento, né? Mas agora tornou a subir. A data atual, que é a matéria que era de agosto, né, para 13,75.
E aí ela vai subir ainda mais, na minha opinião. Alguns estão dizendo que não, que agora com o próximo mandatário ele quer estimular o setor de construção. Se realmente isso acontecer, aí nós vamos ver mais inflação, mais aumento de bolha. Então talvez aquela bolha aqui no Brasil não está tão grande que ela poderia agora desinflar de uma maneira não tão violenta quanto nos outros países. Pode ser que ela seja inflacionada ainda mais se esse plano for levado a cabo. Bom, vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.